citou, né, lá no início do nosso bate-papo, dessa nossa entrevista de hoje, Sócrates, Platão, alguns filósofos, né? E qual é o propósito central da filosofia da educação neo-humanista e de que forma que ela pode trazer uma transformação, já que o Tantra é humano, se tem um corpo é humano, pode, humana e social? Querido, essa pergunta é tão essencial. Quando falamos de neo-humanismo, automaticamente a primeira palavra que entra na mente é humanismo. Humanismo na época do iluminismo, que vê essa visão de respeito ao ser humano, de tratar bem os seres humanos, de cuidar do ser humano, de criar ambientes apropriados para todos evoluírem. Mas estamos hoje no século XXI, e no século XXI nós estamos vendo que o humanismo ainda não aconteceu. Nesse momento específico, várias guerras acontecendo no planeta inteiro. Na Rússia, com a Ucrânia, com a OTAN, na África, no Oriente Médio, em vários lugares. Onde não tem guerra, tem miséria, de fome, depois de coisa, tem ladronagem, tem todo tipo de coisa acontecendo. O humanismo não aconteceu. E por que não aconteceu? No campo do Tantra, analisamos, é simplesmente porque o humanismo não trouxe uma metodologia de como transformar um ser humano ordinário, ou seja, um bandido, a um ser humano, no mínimo humano, respeitoso dos outros, amoroso e cuidadoso. Não tem uma prática. O humanismo se limitou a um serviço de goela para fora. E simplesmente cantando a boa nova do humanismo, simplesmente não muda. Da mesma forma que cantar a boa nova de uma conduta ética, não muda o ser humano. Tem que haver ferramentas do ser humano se transformar. Aí, a educação humanista pretende, então, dar ferramentas práticas para fortalecer a ética humana. A educação humanista pretende considerar o intelecto humano na sua totalidade, não somente na parte intelectual matemática de memorizar e reproduzir o que você memorizou e ser considerado inteligente. Hoje em dia, as crianças não são mais permitidas ir na prova do vestibular com seu celular, porque com o celular ali já tem tudo que eles precisam para responder todas as perguntas. E, portanto, o celular tem que ficar fora da casa. Que é o resultado disso? Muitas crianças não querem ir na escola. Quando vão na escola, estão bagunçando. Chegaram no nível de desenvolvimento intelectual que eles acham tolo, tolice grande, ter que memorizar coisas que estão no celular. E, portanto, uma nova educação tem que nascer. Uma educação que não só desenvolve o intelecto, no caso do intelecto, a capacidade de discernimento, a capacidade do intelecto crítico. Intelecto crítico, nesse caso, o pessoal associa isso à esquerda. Eu não sou esquerdista, nem sou da direita. Eu sou um ser humano. O intelecto crítico é aquela capacidade humanista de analisar o pró e cons de uma coisa. Quando algo vai gerar bom resultado, quando algo vai gerar mau resultado, é você definir a melhor saída para você, para seus colegas, para a família, para o país, para tudo. Então, esse intelecto tem que ser desarrojado. Vai nos ajudar muito a eliminar confusões no campo econômico, no campo político, no campo da cultura. Eu não vou entrar no mérito disso hoje, mas se pegasse uma discussão só sobre o humanismo, você poderia ver como o nosso planeta hoje é totalmente preparado para essas confusões que tem, exatamente porque a educação não é mais libertadora. A educação se tornou um mecanismo de produção de peça de reposição do sistema dominante. Peça de reposição. E aí o método morte, método de pensar igual, e quando é diferente em alguns aspectos, mas no final os resultados são os mesmos. Então a educação humanista vai trabalhar essa parte do discernimento. A educação humanista transcende essa questão lógica matemática no fato que é exatamente o processo do aprendizado. Quando você considera, por exemplo, que uma criança de 0 a 7 anos, nesse tempo pouco da nossa existência,
É o tempo durante o qual nós formamos a célula do cérebro, onde criamos os neurônios, os caminhos dos neurônios no cérebro, os cérebros maturando. E nesse mesmo tempo que nós formamos a nossa personalidade. E, portanto, o caráter principal do ser humano é formado de 0 a 7 anos. Qual é o mecanismo de aprendizado nessa fase da vida? Não é através da memorização e lembrança. É através do sentir. É através da percepção. É através da intuição. E, portanto, na educação humanista, vamos trazer esses 3 outros níveis importantes das camadas superiores, porque a criança, nessa idade de 0 a 7 anos, ele está, vamos pensar, está descendo do céu, ele está mais para o céu do que para cá. Então, uma criança assim, você não vai começar a fazer ela fazer matemática, fazer coisas onde tem que usar lógica e matemática e memorizar. Uma criança assim, você vai usar brincadeiras, você vai usar um estilo de aprendizado que é quase arte, o tempo todo. E nessas artes, imaginação e criatividade e todo tipo de arte no meio, e nesse processo, as crianças vão viver a realidade e vai gerar conhecimento, às vezes independente da sua participação, que chamamos na educação humanista e conhecimento emergente. A emergência, nesse caso, é quando a criança, pela sua própria inspiração, entra no processo cognitivo de descobrir e de desenvolver, que você descobre a essência que essa criança tem, que ela vem fazer aqui no planeta Terra. Não todas as crianças nasceram para ser matemático. Tampouco não todos você vem aqui para ser músicos. Não tanto que criança que não é músico vai ser um idiota. Tem uma criança da Índia que foi estudar matemática e era muito bem. As outras matérias eram muito mal. Essa criança foi falida, foi expulsa da escola. Para sobreviver, pais morreram. Para sobreviver, foi trabalhar no serviço dos Correios. E lá no serviço dos Correios, entregava as cartas, né? Entregava as cartas. E no tempo vazio, essa criança fazia fórmulas matemáticas. Depois de alguns anos desse trabalho, ele tinha cadernos de matemática. Foi para Cambridge. Foi convidado para Cambridge, mandou os cadernos dele para Cambridge. O professor olhou, matemática muito avançada, que ele não sabia, mostrou para os colegas da faculdade, chamaram o menino. O menino foi lá. E os professores descobriram matemática para mandar foguete do planeta Terra para a Lua. Essa criança era descartada no campo da educação quadrado mecanicista do planeta Terra hoje. Então, a educação humanista não elimina as leis newtonianas, aceita a lógica matemática, mas não quer refere à fisicalidade. Agora, quando você entra no campo psico, por exemplo, campo das emoções, uma criança chega na sua sala de aula muito triste, não é memorizando o número que você vai curar a dor existencial que essa criança tem. Você vai ter que ter um mecanismo de chegar nesse sentimento que ela tem e deixar ela trazer fora esse sentimento. O que eu estava falando lá do Tantra, de abraçar a sombra da criança, a criança vai abraçar a sombra pelo processo da interação com o professor e da sua criatividade. E vai indo harmonizando a sua própria mente. É assim que, nesse nível, o sentir, o perceber e intuir se torna ferramenta do processo cognitivo, ou seja, de uma língua mais simples, ferramenta de adquirir conhecimento. Com essas ferramentas todas, com outras práticas baseadas no conhecimento de glândulas, de hormônios, do ponto de controle do cérebro, das leis da mente, como que alguém adquire conhecimento, como que alinha a mente consciente, a mente subconsciente, para gerar um impacto maior e dominar o conhecimento, como com esse conhecimento adquirido a pessoa vai desenvolver sua criatividade mais, como com essa criatividade desenvolvida, o próprio Einstein nos diz que todos os conhecimentos que fizeram mudança no planeta Terra foram resultado da intuição, não foram resultado da lógica matemática. Tanta aquela lei da maçã caindo
maçã caía a vida inteira, mas precisou alguém que intui aquilo ali e falou a lei da relatividade, a lei de Newton, né, da força da pesanteur, né? A pessoa pulava em água o tempo todo, mas precisou um cara que pulou na água e sentiu a força lá, aí fez aquela lei de Arquimedes, de jogar na água que ganha força. Então, esse momento assim, onde a mente humana se apodera de algo óbvio e simples, mas numa outra visão, que acaba sendo um conhecimento útil para o planeta Terra. Einstein diz que aquela mente que não experimentou a graça da intuição é tão bem como um cadáver. Portanto, a educação humanista, então, pretende desenvolver do corpo físico a camada da mente mais elevada. Eu vou arriscar dizer aqui, na verdade não é arriscar, vou deixar isso para você considerar. Nosso processo educacional do planeta Terra até hoje é um processo que nasce com a Revolução Industrial. Foi bom? Foi muito bom. Com ele temos essa maravilha, temos essa coisa que estamos falando aqui. Mas hoje, com o grau de desenvolvimento do intelecto humano, agora a revolução não é mais da memorização e lembrança. A revolução do campo da educação vai vir agora no campo da intuição. Para ir além das limitações do desenvolvimento mecanicista que vê no planeta Terra, onde as mentes, a grande parte das mentes planetárias, são plugadas na matéria. Porque isso é verdade, aquela coisa que se mede, que se quantifica e que se replica. E garantindo que isso é verdade em 1, 2, 3, 4, 5 lugares, isso vira uma verdade. Esse tipo de conhecimento é só válido no campo material. Aí o materialismo acaba sendo, na verdade, a maior religião do planeta Terra. A pessoa fica culpando o protestante, católico, yogi. Não, a maior religião, dentro da qual a grande maioria das pessoas são formadas no planeta Terra, é materialismo. E o materialismo, infelizmente, não tem capacidade de transmutar pábulas, os espaços psíquica e emocional dos seres humanos. E, portanto, a única maneira de transmutação acontecer, que numa transmutação, uma certa ilusão de transmutação, é quando a pábula psíquica do ser humano está enfiada nos prazeres mundanos. Aí nós temos no planeta Terra sistema capitalista competindo com o sistema socialista, com o comunista. Esses dois, cada um dizendo que ele é melhor que o outro. Caro, como você julga se um é melhor que o outro? Olhando no resultado que nos apresenta. Os dois são essencialmente materialista, consumista, e o maior grau de satisfação da cultura gerada pelos dois está nos prazeres físicos. E o ser humano é muito mais que um animal pretendendo se alimentar e se acoplar e tal. O ser humano tem uma busca para a felicidade infinita, uma busca de compreender a natureza dentro da qual ele nasceu, de compreender o mistério da vida. E se pergunta: quem sou eu? De onde vem? Depois da minha morte, onde eu estarei? Essas perguntas não têm resposta nesse paradigma materialista. Graças a Deus, com Einstein, chegou a física quântica. A física quântica, hoje o pessoal fala muito em energia quântica, muito não entende ainda, mas a física quântica, com a evolução da ciência, vai abrir campos de pesquisa. No Tantra, nós chamamos de microvida, um campo assim, que entra assim, de forma bem vigorosa nessa visão da quântica, que vai elevar a mente humana a materialidade necessária para sustentar os feijões e comida das pessoas, só que, como foi dito, não vivemos só para comer, não vivemos só para dormir, estamos aqui, comemos para viver, dormimos para viver, e a vida é a festa.
e a alegria de viver no planeta Terra, desfrutando da simplicidade das coisas e descobrindo que as grandes verdades são, na verdade, bem simples. E com essas mentes liberadas da matéria, essas mentes plugadas ao bem coletivo, vão trazer um desenvolvimento científico muito mais avançado no planeta Terra hoje que nunca se viu. Só pensa, o Tesla, você já ouviu falar de Tesla? Eu espero que sim. Tesla é um cidadão que nasceu lá na Europa do Leste. Não sei se era România, mas era nessa região. Vai nos Estados Unidos. Ele é o cara que inventa essa energia, eletricidade alternada. O Thomas Edison. Thomas Edison tinha Ibope, porque ele fazia parte da aristocracia americana. Então, ele ganhou financiamento dos Rockefeller, e ganhou financiamento de JP Morgan, na verdade, não foi de Rockefeller, JP Morgan, que era o banqueiro na época. Ganhou tudo isso. E Tesla tinha muita dificuldade a ser aceito. Até que um belo dia, Tesla foi na praça para demonstrar que a eletricidade alternativa é muito mais eficiente que a eletricidade contínua que o Thomas Edison estava falando. A eletricidade contínua, o meu mestre do Tantra nos explica que não existe tal coisa como movimento contínuo no universo. Que a natureza do movimento no universo, de qualquer movimento, que seja de célula, que seja de seu coração, que seja de qualquer coisa, é sistáltico, palpita, sobe, desce. Frequência vibracional pulsantes. Na época não tinha esse conhecimento. E o Thomas Edison estava ganhando o campo pela sua conexão. Tesla teve que mostrar que, colocando a mão dele num campo elétrico, ele poderia acender uma lâmpada na mão dele. Em segundo lugar, ele foi montar uma máquina nas quedas de Niagara, que era a maior queda dos Estados Unidos. E ali ele demonstrou que podia produzir muito mais eletricidade para alimentar a humanidade que a humanidade continuou. Então foi aceito. Depois de produzir isso, Tesla pensou, quando ele estava olhando os trovões no céu, imagina essa coisa, né? Ele está olhando os trovões no céu, ele viu que aquilo ali é eletricidade. Os relâmpagos que estão ali fazendo assim, aquilo ali é eletricidade. Aí ele diz, pô, tem eletricidade espalhada na natureza. Por que temos que gastar com fio, fazendo fio de cobre, extração, empresas para caber a cidade inteira? Dá para captar essa eletricidade já presente e distribuir para todo mundo gratuitamente. Tesla inventa uma máquina que poderá distribuir energia gratuitamente para a humanidade inteira. Eletricidade que será colhido do próprio universo. Ele vai conversar com JP Morgan, que iria financiar ele. JP Morgan perguntou, e quando que vai custar essa eletricidade? Nada. Você quer dizer que eu vou fazer eletricidade gratuita para todo mundo? Disse, sim. JP Morgan falou, eu vou pensar. Na cabeça dele, eu não vou ganhar nada disso, eu não vou investir nenhum centavo nisso. Visão materialista. Tesla morre no quarto do hotel dele, magro, sem alimento bem, e Tesla, antes de morrer, estava pensando, eu cheguei antes do meu tempo. Tudo que eu queria era ajudar o planeta Terra a se elevar um pouquinho mais. Mas, infelizmente, não foi entendido. O Tesla morre, não vou entrar nas bandidagens que aconteceu depois da morte dele. Você pode pesquisar o que aconteceu. Mas Tesla morre. Qual tipo de mente gerou essa realidade? Hoje não estaríamos brigando com petróleo hoje. Não estaríamos brigando com águas. Tem países brigando com quedas de águas. Tesla estava dando um intelecto materialista. Eu. Com a educação humanista, vamos gerar
um intelecto realmente humanista. Falamos de neo-humanista para dizer o novo humanismo, que o humanismo do passado, aquele reconhecimento que o ser humano é importante, que temos que zelar de todos os seres humanos. Nossos seres humanos, no neo-humanismo acrescentamos, o ser humano não é uma realidade por si só. O ser humano é um ser que vive dentro de um ecossistema. Ele não é o dono da natureza. Ele faz parte da natureza. E, portanto, ele vai cuidar não só dele mesmo, mas também das plantas, dos animais e dos minerais, dentro de uma harmonia de desenvolvimento harmônico. Não é essa correria de exploração, como se temos que explorar tudo. O povo acha que a vida vai acabar com a minha morte, que tem que acabar todo o petróleo que o Brasil tem que acabar todo o ouro que o Brasil tem que acabar com tudo o nível que o Brasil tem. Não é assim. Você tem filhos, caros. Você vai ter netos, e bisnetos, e tataranetos. Essa gente vão precisar também de ouro, de níobio, de petróleo, de tal. Então, qual vai ser o método de trabalhar com tudo isso, garantir a vida no planeta Terra? Se chama regeneração. Criar um planeta onde a vida vai ser o elemento que determina as decisões, sempre na busca do bem coletivo, do bem universal, tanto na economia, na política, na arte, em todas as áreas, na antropologia, em todas as áreas das atuações humanas. Essa é a educação humanista. É a demanda do momento que vai fazer essa grande revolução da passagem. No passado, desenvolvemos muito intelecto. Agora vamos entrar na terceira camada da mente, que é a camada da intuição. Através da criatividade, que vai ser a parte mais simples, isso já é feito com o desenvolvimento da ciência do belo, e de lá entramos no campo da intuição. No campo da intuição, você sabia que na Atlântida tinha aviões que não precisavam ser abastecidos com petróleo, com nada. Eles estavam sendo alimentados com energias puxadas do cosmos. E poderia ficar no ar quanto tempo precisava. Se tem essa chuva que gera uma atmosfera muito ruim, que nossos aviões ficam dançando assim, quase caindo, os aviões da Atlântida ficavam lá em cima. Eles utilizavam energias supramundanas. Mundano e essa energia física. Hoje, no planeta Terra, guerras estão sendo causadas pelo petróleo. Mas temos sol abundante e não estamos usando o sol. Temos ventos abundantes, não estamos usando isso. Está chegando, tá? Não dizer que não estamos, mas está chegando. Estamos com um campo eletromagnético enorme no planeta. E todas as energias são limitadas ainda pelo mecanismo de educação. Por isso que um grande pensador brasileiro, o Paulo Freire, colocou que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ele mesmo se tornar opressor. A educação humanista é a educação para libertação. Libertação das limitações físicas, psíquicas e, inclusive, naturalmente, subindo a ladeira evolutiva, a mente se abre no conhecimento universal, onde o objeto do conhecimento e o sujeito se tornam um no estado de yoga. Esse é um resumo pequeno sobre essa educação humanista. Eu acho muito interessante. Vocês viram que poderíamos ficar aqui horas e horas com bastante conteúdo relacionado com o tema e também né, humanismo, entre outros assuntos espirituais aqui que querido está trazendo, né, o Dadaísmo aqui para a gente.